noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Eu estou de volta, recuperada. Estou aqui com uma mesa maravilhosa hoje no nosso 11º episódio. Esse episódio que é um episódio extra, é bônus, porque é um episódio muito especial. Hoje a gente vai tratar aqui um pouquinho de tudo que a gente conversou nos 10 episódios. Vocês vão ver que vão aparecer assuntos de todos os episódios aqui hoje. Então eu convido você a ficar conosco e nos acompanhar. Vou me apresentar como sempre. Meu nome é Natália Nicásio, sou mãe, sou doutoranda em Política Social pela UFES. Atualmente eu coordeno os espaços de juventude. Vou me autodescrever, sou uma mulher negra, tenho cabelos trançados, estou de roupa preta, estou sentada numa mesa de madeira e estou ao lado da minha maravilhosa e sempre colega... Oi, gente, boa noite. Sou a Suliana, auxiliar desse podcast maravilhoso, alegre por estar aqui com essa mesa, com pessoas especiais e ansiosa também para aprender aqui, porque é um livro, né, babadeiro, né, Nath? A gente estava comentando ali. Sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, na altura até o ombro, eles estão soltos e hoje eu uso uma blusa com 3 cores, preta, marrom e branca. Obrigada, Suli. E assim, hoje a gente está com 2 convidadas muito especiais que já estiveram conosco, então não tinha por que, né, não voltar. A minha querida e sempre, vou deixar ela se apresentar, por favor. Boa noite, Nath, Suli. Então, eu sou Verônica Bezerra, né? Sou do CADH, coordeno um dos projetos do CADH, sou advogada de formação, doutoranda em Ciências Sociais e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, especialista em Direitos Humanos e especialista em Segurança Pública, né? Também sou mãe, né, do Gabriel, de 24 anos. Sou uma mulher negra de pele parda. Estou vestindo uma blusa vermelha. Estou na mesma mesa de madeira, né, que a Nath está. Meu cabelo hoje está escovado, mas meu cabelo é cacheado. Então, ele tá mel, porque eu fiz umas luzes, mas hoje ele tá escovado. E é isso. E tô muito nervosa, né? Muito nervosa. Por que será? Porque eu tô ao lado. É um tema muito árido, mas necessário, né? É um livro que é necessário para a gente poder compreender o país. E tô nervosa porque eu tô do lado da minha orientadora do doutorado. Eita. Então, assim, além de amiga, uma queridíssima parceira de pesquisa, aprendo muito com ela e é minha orientadora, né, do doutorado, que eu estou aí na fase final. Então, eu vou deixar ela se apresentar, então, a nossa estrela hoje, porque ela vem trazer aqui a produção dela. E aí, por favor, professora, se apresente. Olá, boa noite a todos e a todas que nos assistem. Boa noite à mesa, é um prazer estar aqui com a Nath, com a Sulivan e com a Verônica. Eu sou Euzeneia Carlos, professora e coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFES. Fiz doutorado em Ciência Política na USP e coordeno na UFES o Núcleo Democracia e Ação, Participação. Bom, sou uma mulher cis, branca, mãe da Iracema, avó da Helena, e hoje estou vestindo um blazer azul. É um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês nesta grande mesa para conversar sobre esse recente livro. Prazer é todo nosso, né? Então, assim, eu vou ler... Nath, e ela não falou... Eu sempre quebro o protocolo. Não, claro. Nath, ela não falou, mas ela não tem a ficha ainda, mas vai ter do CADH, porque ela é parceiraça, assim, do CADH. Né? Muito parceira sempre. Mesmo, sempre. Isso é importante, principalmente pelo que produz, pela sua produção intelectual. Professora, assim, parabéns primeiro, né? Não tive como ler o livro, ainda não tive tempo, mas aqui está na minha lista de leituras obrigatórias, assim, e eu espero realmente, gente, vou mostrar a capa para vocês. Nós vamos explicar direitinho como é que vai ser o lançamento, já tem data aqui em Vitória, ele já foi lançado em dezembro de 2025, né? E aí tem feito vários lançamentos, o próximo agora é dia 13 de agosto na UFES. Ao final a gente pode passar os detalhes direitinho para quem quiser, mas é um livro necessário porque é um registro importante, é um retrato da situação no Brasil com o tema Gênero, Igualdade Racial e Direitos LGBTQIA+, na ascensão do conservadorismo, desmonte, protesto e repressão.
E aí, uma primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: esse livro, ele é uma organização sua, de outros autores? Como que ele se faz? Como que ele se forma? Então, esse livro, ele é fruto de um projeto de pesquisa, então é uma pesquisa acadêmica baseada em dados empíricos. Não é um livro de opinião, é um livro sobre a ciência, na área das ciências sociais. E ele foi produzido por mim, por Matheus Pereira Mazzilli, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cristiano Rodrigues, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, e o Eduardo Georgão Fernandes, à época estava na Universidade de Vila Velha, aqui do Espírito Santo, hoje professor na UNB, e tivemos também outros colaboradores que foram parte da equipe de pesquisa. Foi uma pesquisa que durou 4 anos, foi de 2021 a 2024, com o financiamento da agência local, que é a FAPES, mas também do CNPq e da CAPES. Então, é um livro que é resultado de um trabalho coletivo e que tinha como grande motivação entender os desdobramentos do avanço da extrema-direita no Brasil, do ponto de vista das políticas públicas e da sociedade civil. Então, quando iniciamos a pergunta em 2021, já com Bolsonaro eleito, a pergunta que nos fazíamos era que tipo de consequências um governo de extrema-direita pode produzir nas políticas públicas e que tipo de transformações isso gera para o ativismo da sociedade civil. Me chama a atenção o recorte temporal, eu tinha até comentado com você, né? Por que vocês escolheram analisar essas modificações, né, esses processos nesse marco temporal, que é 2015 a 2023, não é isso? Por quê? Esse recorte, ele foi sugestivo no início, mas depois ele acabou possibilitando a gente ver as transformações nas políticas e no ativismo como um processo na sociedade. Isso porque, ao invés de focar apenas no governo Bolsonaro, que foi de 2019 a 2022, demos alguns passos para trás para ver que tipo de processo estava acontecendo antes. E, como recorte, assumimos o lançamento do pedido de impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. Então, em 2015, naquele momento, já estava acontecendo o ciclo de protestos no país pró-impeachment, um ciclo que começa já em 2014, denotando um processo de crescimento da extrema-direita no Brasil. Logo depois, em 2016, com o impeachment declarado e o governo Temer e depois Bolsonaro, com isso, esse recorte, ele acaba contribuindo para que a gente chegue a uma constatação que é um achado da nossa pesquisa, que é pensar as transformações como transformações processuais. Portanto, elas não são fruto de uma única gestão governamental, mas elas se iniciam um pouco antes. Isso significa, na pesquisa, que os processos de transformação na sociedade, eles sempre possuem algum tipo de antecedentes, ou seja, algo que estava acontecendo antes e que contribui para que as mudanças se aprofundem. Por isso, vamos entender as transformações, que vamos conversar sobre elas hoje, como processuais, intencionais e progressivas. E para isso a gente tem que voltar em junho de 2013. Junho de 2013 é um marco importante porque vai se consolidar como um grande ciclo de protestos bastante heterogêneo em termos de grupos que vão compor. Embora inicialmente chamasse atenção o movimento Passe Livre e os movimentos progressistas buscando transformações emancipadoras para a sociedade, logo depois os estudiosos vão perceber a presença da direita, da extrema-direita e clamores nessa direção. E que, posteriormente,
vai contribuir para a consolidação dos movimentos de direita e extrema-direita no Brasil. Portanto, junho de 2013 também faz parte desse processo de ascensão da extrema-direita no Brasil. Ainda que possamos dizer que também não começa em junho. Também tem antecedentes que talvez remontem à própria eleição do Lula no seu primeiro governo em 2003. Eu tenho muitas perguntas, e aí uma delas agora você falando de direita e de extrema direita, né? E aí eu queria que você trouxesse conceitualmente, talvez o que traz no livro, o que você tem chamado de extrema direita, né? E conservadorismo também, né? Para as pessoas entenderem algumas categorias, para a gente depois entender as modificações nos processos políticos, né? E o acréscimo, né? Você também traz populismo de extrema-direita também, né? Que é algo que parece como novidade nesse estudo. Essa pergunta é muito importante, porque um dos desafios de compreensão desse contexto foi mesmo a sua nomeação, né? Como nomear? É importante lembrar que o fenômeno da extrema-direita que ocorre no Brasil, ele não é um fenômeno isolado, ele acontece também em outras partes do mundo, nos Estados Unidos, na Europa e também na América Latina. E outros estudiosos também estão debruçados nessa caracterização do fenômeno. E alguns conceitos surgiram, como o conceito de retrocesso democrático, backsliding, iliberalismo e também populismo, aliado ao conceito de conservadorismo. Todos eles tentando descrever o que é a extrema-direita na atualidade, no Brasil e no mundo. Como nossa pesquisa focou na área de direitos humanos, isso traz algumas particularidades, que era pensar um conceito que, ao mesmo tempo, nos ajudasse a caracterizar a extrema-direita, mas dentro do arco dos direitos humanos, lidando, então, com as questões de gênero, de sexualidade e de igualdade racial. E aí, a nossa investigação demonstra que as transformações na área de direitos humanos, elas tanto convergem para uma caracterização de um conservadorismo, que ao mesmo tempo que é liberal, é também um conservadorismo moral, portanto, um moralismo cristão, um familismo, que traz princípios de famílias heteronormativas e também antipluralistas, no sentido da restrição dos direitos defendidos pela democracia liberal, ao lado de uma caracterização de um populismo, que não é o populismo tal como estudávamos quando buscávamos caracterizar governos populistas na América Latina, em geral de esquerda, mas um populismo autoritário. E por que o populismo, a ideia de populismo, nos ajuda a entender esse conservadorismo de extrema-direita? Porque ele contribui para vermos as polarizações, a apresentação dos grupos como grupos homogêneos, que se opõem uns aos outros, como um marco discursivo para demonstrar a apresentação de uma pauta que, então, se distancia da pauta da esquerda, da pauta do PT e de grupos associados a movimentos mais progressistas. Então, o populismo, a ideia de populismo autoritário, ou populismo de extrema-direita, nos ajuda a entender o caráter discursivo das lideranças, então, populistas no Brasil, em torno da construção desse conservadorismo de extrema-direita. Me parece que perpassa muito mais do que a política, igual você falou, né? É moral, é cultural também, né? A gente consegue observar, né? E aí, um pouco nessa pegada de entender os conceitos, as metodologias que foi usada no livro, eu tenho uma questão com a palavra desmonte. A gente até conversava um pouco antes sobre isso, né? Qual é a diferença de quando a gente fala que houve um desmonte da política do governo, né, desse recorte temporal que você faz, para uma mudança
ou uma reconfiguração da política, ou uma mudança da política. Por que você usa a palavra desmonte para caracterizar isso? A sua pergunta é muito importante, Nath. Foi um desafio também a caracterização das alterações na política pública. A literatura, em geral, de políticas públicas, se debruçou para analisar as mudanças nas políticas, mudanças institucionais, burocráticas. No entanto, essas mudanças eram sempre pensadas no sentido da melhoria das políticas públicas, no sentido do aprofundamento do welfare states, da melhoria do estado de bem-estar social. E poucos estudos se debruçavam a olhar uma mudança negativa ou uma mudança para pior, né? Nesse sentido, a categoria de desmonte que vem dos estudos de Bauer e colaboradores, ela ainda está no escopo da mudança na política pública. Portanto, o desmonte é visto como um tipo de mudança. Só que é uma mudança negativa. É uma mudança que retroage no sentido dos avanços que se espera em um Estado democrático. Isso é muito curioso porque, inicialmente, o conceito de desmonte na Europa, ele foi pensado para o desmonte provocado por políticas de austeridade fiscal, redução do Estado, mas não para pensar o desmonte diante de um projeto político-moral conservador de extrema-direita. Então, a aplicação mesmo do conceito para um outro contexto, com outras motivações de mudança, foi também um desafio e é também uma proposta desse livro, trazer essa categoria. Obviamente, outros estudos também têm denominado essas mudanças de desmonte, mas eu queria destacar que a própria caracterização da mudança na política também foi um desafio trazer esse conceito. O que ele traz de vantagem? Ele ajuda a gente a olhar o que foi alterado, o que foi extinto, o que foi modificado, e também dá margem para pensar o que foi criado, o que foi colocado no lugar daquilo que foi extinto. Né? Foi reconfigurado. Que a gente ouve muito a dizer assim, foram reconfiguradas algumas políticas públicas, né? E a gente conversava isso também. E aí, Euzeneia, eu acho que é importante a gente destacar essa contribuição da obra, que é uma obra necessária, como eu falei, ela precisa ser lida, para compreender não só essas mudanças nessas políticas públicas que desidratam direitos e direitos fundamentais, quando você desce ao detalhe, né, quando você aprofunda a análise, então ela desidrata direitos quando não extingue, e também essas mudanças, essas transformações na sociedade civil, que diante de tanto desmonte, a sociedade civil teve que se reposicionar para poder resistir de uma outra forma, né? Acho que o livro ele destaca isso também, ele demonstra de forma científica, e é importante que a gente diga isso aqui, não é opinião, não é achismo, mas é pesquisa séria, é ciência, né, que comprova isso. Acho que falar um pouquinho disso para a gente, que acho que é importante. O livro, acho que é importante um pouco, talvez, pensar qual o arco geral do livro, né? A gente começou falando do desmonte, mas o livro também traz os protestos e a repressão. E aí eu acho que você está enfatizando quando fala das resistências, mais os protestos, né? Eu acho que é um ponto fundamental, porque os protestos foram pensados inicialmente como protestos que ocorreriam em reação ao desmonte de políticas. E esse foi um ponto também inovador do projeto, porque a maioria dos estudiosos de protestos estavam olhando os protestos de extrema-direita, que era a novidade. A novidade não eram os protestos de esquerda, né? E sim os protestos de direita e de extrema-direita, já que esse era um repertório tradicionalmente usado pelos movimentos progressistas. Só que no livro nós falamos, nós não vamos
vamos olhar os protestos de direita. Nós queremos olhar como que a sociedade civil passa por transformações e responde ao desmonte de políticas públicas. E aqui eu acho que tem uma coisa muito interessante, é que nós partimos de uma hipótese inicial que o desmonte de políticas iria gerar protestos na sociedade. E depois o que a gente viu é que nem todos os protestos que ocorreram, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dos protestos, eles aconteceram em reação ao desmonte de políticas. Mesmo porque o desmonte de políticas públicas nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, ele não é perceptível pela sociedade civil e pela sociedade geral. E há um tempo, há um intervalo entre haver um processo de desmonte e a sociedade civil perceber e reagir contra eles, né? Então, algumas alterações que foram feitas, muito visíveis, provocaram protestos, mas nem todos ocorreram em reação. Então, para a gente entender um pouco melhor essa relação entre desmonte e protestos, talvez fosse interessante a gente exemplificar um pouco o que a gente viu como desmonte, o que seria essa descontinuidade, o que seria essa reconfiguração, né? Primeiro, é importante dizer que o conceito de desmonte, ele permite ver transformações na política pública operando na prática. Por exemplo, o que alterou em termos dos órgãos que orientavam a política federal, o orçamento, os programas, os projetos, os conselhos. E aí, para isso, nós fomos olhar as alterações administrativas, as alterações no orçamento e as alterações procedimentais. Tudo isso tendo como um caso emblemático, num dos setores mais afetados, que foi a área de direitos humanos, assumindo, então, como foco o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, na gestão da Damares Alves, hoje senadora da República. E o que percebemos é que a grande transformação que ocorre no governo Bolsonaro foi a criação deste ministério, que no seu próprio nome já traz um outro tipo de política que vai se tornar muito central nesse governo, que são as políticas familistas. Ali estavam as áreas de mulher, sexualidade, igualdade racial, idosos, indígenas, programas de proteção, todos os setores dentro de um único ministério, que passa, então, a ser orientado pela lógica da, então, criada Secretaria Nacional da Família e Observatório Nacional da Família, que vai assumir uma posição transversal a todos os setores de políticas públicas que estavam dentro do, então, Ministério de Direitos Humanos. Né? Isso, por si só, traz uma grande alteração, que é a mudança na concepção mesmo de direitos humanos, que passa a ser um direito humano vinculado a uma noção familista e de uma família heteronormativa nos princípios morais cristãos conservadores. Isso já produz uma série de exclusões nas políticas no sentido mais pluralista da democracia, como, por exemplo, a exclusão de gênero, de políticas de gênero e da transversalidade que anteriormente gênero assumia nas políticas para a mulher, por exemplo, afetando, portanto, os programas voltados para a saúde reprodutiva e para a saúde integral da mulher, e também no setor de igualdade racial, o combate da ideia do racismo, um posicionamento negacionista em relação à existência do racismo, né, na sociedade, e a substituição da ideia de igualdade racial por um discurso de igualdade para todos. Portanto, deslegitimando tanto a categoria de gênero como a categoria de igualdade racial.
E atrás dessa deslegitimação, a construção de programas e projetos que então vão descontinuar os programas que visavam o foco nas políticas de gênero e de igualdade racial, substituindo por outras concepções concorrentes. Isso é verificado não só na construção dos programas, mas também na redução do orçamento. Nós fizemos a análise da evolução orçamentária nesses 3 setores de 2003 a 2022 e percebemos a queda dos investimentos públicos nessa área. Agora, é importante dizer o que exatamente foi retirado, o que exatamente foi excluído, não é? Por exemplo, na área das políticas para as mulheres, teve um setor que se manteve de pé, que foi o tema da violência contra a mulher e o tema do trabalho. Embora a política para a mulher, tal como vinha sendo construída desde 2003, ela abarcava outros temas, como saúde, educação, gestão, participação. E, a partir do governo Bolsonaro, o foco na violência contra a mulher e no trabalho passa a produzir uma exclusão nos demais temas que constituíam as políticas para as mulheres e para gênero, e, além disso, há uma alteração no escopo dos temas violência contra a mulher e trabalho, já que vão ser voltadas para mulheres vítimas e para mulheres mães. Portanto, todas as outras mulheres que estavam fora desse perfil passam também a não ser prioridade no atendimento por essas políticas. Então, há um processo de exclusão de programas e projetos com rebatimento na retirada de orçamento. Há uma reconfiguração do que fica, como, por exemplo, a reconfiguração na área da violência e do trabalho. E, em terceiro lugar, há a construção de novos programas e projetos aliados a uma perspectiva antigênero, que são as políticas materno-infantis e as políticas familistas. Portanto, o desmonte na extrema-direita no Brasil, ele é caracterizado não só pela exclusão, pela extinção de projetos e a reconfiguração deles, mas também pela criação de outros programas que vão, então, dar a conotação da concepção que se passa a ter a respeito de direitos humanos. Conversando muito com a religião, né? O Bolsonaro vem, traz Deus, pátria e família como resposta ao pânico moral que foi instaurado lá em 2013, né? Quando a economia colocava a culpa no PT, então famílias desempregadas também começaram a botar a culpa no PT, então quem estava no poder naquela época, o bolsonarismo vem com resposta, né, Deus, pátria e família, como se fosse a solução para resolver vários problemas sociais, econômicos e afins. E aí eu lembro disso porque o Ricardo ele fez uma pergunta aqui, como fazer tanto ponto quando a dominação da extrema-direita vem pela religião. E ela ficou ali né, na cabeça de muitas pessoas, né, na fé de muitas pessoas, que passaram a absorver também narrativas da extrema-direita, né, o discurso de ódio. Então, quando a gente tem uma secretaria que traz um projeto antigênero negando a existência do racismo, logo a gente tem uma sociedade com um discurso de ódio, chamando que essas violências são mimimi, né? E operando principalmente ali pela religião, de líderes religiosos, né? Então, como aí acho que Verônica e Zeneia também dentro dessa pesquisa, né? Como fazer esse contraponto? Se coloca, Suliana, no passado, mas isso ainda está no presente, né? Então, nós estamos falando de 2016, quando começa realmente os desmontes no governo Temer. Então, são 10 anos, né? A gente está em 2026, mas ia 30 anos, né? 3 décadas. Então, uma Constituição nova ainda, que a gente ainda tem que brigar por ela, né? Ela não está dada, porque eu sempre falo, os direitos não estão dados, a gente tem que conquistar. E aí, quando pega nesse viés,
captura e isso ainda continua acontecendo. A gente não se livrou. Sim. A gente não se livrou. E por que é importante a academia se debruçar, e Eusenéia faz isso, né, por meio do... Esse livro eu acho que é um primeiro, acho que outros virão, outras pesquisas estão aí já saindo do forno, porque para a gente hoje falar na contemporaneidade de violação de direitos humanos, a gente precisa entender as consequências da extrema-direita. Essa fatura de mais violações, da agudização de processos de desidratação de direitos, de sufocamento de direitos, e tirar isso mesmo, onde o outro é meu inimigo, onde nem todo mundo... Então, se você sustenta a desigualdade, tem que ser desigual. Então, a igualdade é o mal. E aí a religião contribui muito com isso, quando entre o mal e o bem e o mal, eles e nós. Eles e nós. E como pessoas que ainda se encantam por esse movimento bolsonarista vão perdendo e não se dão conta de que perdem. São massacrados e não se dão conta. Pedem permissão para viver. Pedem permissão para respirar. E isso é macabro. Isso é macabro. Isso corrói a dignidade por dentro. Isso corrói, é como se fosse um processo corrosivo da dignidade por dentro, não por fora. Porque você, enquanto sujeito de direitos, você se sabota. Você se sabota. Então, quando você pega esse viés, é muito por aí. E por que eles capturam? Né? Por que eles capturam? Porque eles vão justamente naquela parte mais sensível, onde o abstrato, onde você trabalha ali com as pessoas. Então, eu vou falar de direitos, a pessoa não quer saber. Quer comer hoje, né? Além disso, você coloca no outro patamar quando você fala da fé, né? Então, eu acho que eu vejo muito por aí, né? Nesse sentido. E esse desmonte, o livro traz... eu vou pedir 1000 desculpas, porque essa tosse veio... Você fala desse tema, mas eu acho que o tema, né, é muito ruim, porque se você estudar a extrema-direita, é muito difícil. Sim. É muito difícil, não é fácil. Digere. Eu tenho uma amiga que ela está no doutorado estudando a extrema-direita, e ela falou assim, gente, tem dias que não dá, eu tenho que parar, porque é surreal, né? É surreal. Mas as 4 estratégias que se utiliza e que o livro demarca bem, né? Essa omissão, ação simbólica, mudança de arena e ativo. Acho que isso traz muito também, que eu queria que você depois falasse um pouquinho. Não sei se eu respondi o Ricardo, mas eu acho que a Eusenéia fala um pouquinho também dessa religião aí. Ricardo, eu acho que é importante lembrar que existe uma ancoragem religiosa, mas existe também uma ancoragem parlamentar e partidária. Né? Então, há uma liderança no bolsonarismo, uma liderança populista, mas ela tem uma ancoragem, né? Podemos dizer até uma ancoragem na sociedade, em parte da sociedade. E em parte dos movimentos sociais, que são os movimentos conservadores. O que os estudos estão mostrando na análise de discurso é que o bolsonarismo, ele tanto se apoia em um discurso liberal, que é muito forte, de redução do Estado e das garantias dos direitos, mas também num discurso moral cristão. E é interessante que esse discurso ele vai variando na fala, né, da liderança política, a depender do momento. Então, o que a gente tem visto é, por exemplo, em geral, o discurso moral religioso ele é mais forte no período de campanha e depois é o discurso liberal que ele passa a ser predominante. Mas, em geral, os trabalhos têm destacado um liberalismo econômico
que é também iliberal, porque é redutor dos direitos liberais, mas também um moralismo cristão muito forte na composição desse fenômeno, né? O que acaba elevando a sua ancoragem política e societária. A Verônica estava falando sobre o que perdemos, né, quando muda a ideia de direitos humanos. O que nós chamamos de direitos humanos, né? Então, acho que assim, nós perdemos muito quando há essa alteração, porque vários princípios que eram incorporados na ideia de direitos humanos, como, por exemplo, o princípio de participação da sociedade civil, eles passam a ser princípios negados, atacados, invalidados, deslegitimados. E isso, na prática, aconteceu com a afetação dos conselhos de políticas públicas, com a não realização das conferências, né, nacionais e, consequentemente, municipais, estaduais de políticas públicas e, além disso, né, o que viria depois das conferências, que era a atualização dos planos nacionais de políticas, que então orientariam a forma como as políticas públicas seriam construídas a partir de um diálogo constante e construtivo entre Estado e sociedade civil. Então, na medida que muda a concepção de direitos humanos, o princípio da participação, ele deixa de ser validado como necessário ao aprofundamento democrático. Assim como o princípio de que as políticas públicas devem prezar por ser políticas igualitárias, portanto, buscar a correção das desigualdades sociais e não o seu aprofundamento, isso também deixa de ser um valor em si, na medida que o projeto político moral, ele passa a ser orientado por outros valores e outros princípios. A Verônica perguntava sobre o tipo de alteração, né? E é interessante porque essas alterações provocadas por omissão, simbólica, arena e ativo, ela, na teoria do desmonte, ela é vista como decisão. Então, isso é um ponto muito forte no livro, porque nós estamos trabalhando com a ideia de intencionalidade da decisão. Portanto, a decisão pelo desmonte, ela foi intencional. Por que isso é importante? Porque a literatura que olhou o desmonte na Europa, o desmonte do welfare states, via o desmonte como tendo um alto custo político. Portanto, o desmonte como sendo uma medida impopular. Por isso, os governos tendem a não desmontar. Por quê? Porque vão perder votos, né? Sim. No entanto, quando o desmonte ocorre na extrema-direita, ele está vinculado a um projeto programático voltado para um determinado segmento eleitoral. Então, ele assume uma intencionalidade. Ele deixa de ser uma ação impopular e passa a ser uma ação voluntária, consciente, para atingir um determinado público, dizendo, olha, eu disse que ia atacar a participação, atacar os ativistas, ir contra a ideologia de gênero, né? E todos esses valores que constroem os direitos humanos na contemporaneidade, e estou fazendo isso. Vejam só como estou fazendo isso. Então, havia uma intencionalidade. Então, aqui, por isso trouxemos a ideia de que o desmonte ele foi produzido por estratégias decisórias. E é importante dizer que essas estratégias nem sempre elas têm alta visibilidade, né? Algumas são visíveis, outras não. Por exemplo, a alteração que eu mencionei no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A criação do Ministério em si, ela tem uma baixa visibilidade para a sociedade em geral. No entanto, ela foi importante porque ela produziu uma outra organização na área de direitos humanos. Então, ela produz mudanças profundas, mas ela tem baixa visibilidade para a sociedade em geral. Um outro tipo de mudança que tem baixa visibilidade é a omissão, quando você deixa de fazer alguma coisa.
Isso nós observamos de uma maneira muito direta na área de diversidade sexual, políticas para direitos LGBTQIA+, que já era uma política pública que vinha com poucos investimentos, com dificuldades de consolidação desde o primeiro governo Dilma. E o que percebemos é que com Temer e Bolsonaro há um verdadeiro descaso em relação a esse setor, portanto, uma omissão em relação ao não investimento nesse setor, conforme já vinha sendo acontecendo desde 2014. Não é? Então, essa é uma decisão de baixa visibilidade. No entanto, outras têm uma conotação mais visível, como a decisão simbólica e a decisão ativa. O simbólico é quando você muda o nome de um órgão, né? Então, quando você cria um departamento de dignidade da mulher, você passa a dizer o que significa dignidade da mulher. Né? Você tem uma compreensão. É o que é a mulher vinculada a políticas materno-infantis. É a função tradicionalmente conhecida na sociedade patriarcal como função da mulher. Que reforça o machismo. Que reforça o patriarcalismo. É dentro de uma outra lógica. Exatamente, é uma lógica antigênero, antifeminismo, assim como a introdução de órgãos voltados para a família. Isso foi uma novidade. Políticas familistas, né? Com a transversalidade que ela assume no Ministério. Então, a renomeação de órgãos, ela tem um sentido simbólico que ela pode se tornar prático, assim como a nomeação de gestores antigênero, anti-igualdade racial, como foi no caso da própria escolha da Damares e dos secretários daquelas pastas, né? Como ao Sérgio Camargo na Fundação Palmares. Então, gestores que passam a ocupar cargos de primeiro escalão e que têm um posicionamento declaradamente antigênero, né? anti-igualdade racial. Isso é visto como uma transformação simbólica. E com isso você naturaliza as desigualdades. Exatamente. Você naturaliza a desigualdade e, ao mesmo tempo, você responsabiliza o indivíduo pela solução das mazelas sociais, que é um traço do liberalismo e do neoliberalismo, e você responsabiliza a família a partir da ideia de vínculos intergeracionais, cada um na sua própria rede, tentando resolver os problemas sociais, ao passo que o Estado é reduzido em termos de responsabilidades para o provimento do bem-estar social e da cidadania plena. Então, é um projeto que desconstrói uma noção de direitos humanos e coloca um outro substituto em outro lugar, vinculado a um projeto político-moral conservador, antipluralista e redutor dos direitos, tal qual são preconizados na contemporaneidade. Eu tenho duas perguntas. Uma é relacionada ao livro diretamente, né? Eu vi que você trouxe, né? Os autores trouxeram algumas questões de repressão dirigida a alguns grupos específicos, né? E aí a minha pergunta é se existe um padrão comum entre a repressão dirigida aos movimentos feministas, negros, indígenas, estudantis, LGBTQIA+, né? Ou cada grupo enfrenta uma forma diferente nesse contexto da extrema-direita. Isso, porque eu vi aqui que tem alguns movimentos, aí eu queria saber como que eles enfrentam isso, se são de formas diferentes ou não. E uma outra pergunta, são as minhas perguntas. São ótimas, todas ótimas. A minha outra pergunta aí é uma dúvida pessoal, porque eu fiquei vendo vocês falando e fiquei pensando, né, na trajetória de todas vocês, né, dentro dos direitos humanos, e intelectuais que assistiram muitas mudanças nesse país, né? Acompanharam, escrevem sobre isso, produzem livros científicos sobre isso. E aí a minha pergunta é, diante dos desmontes que a gente viveu, né? Vocês acham que é possível ainda retomar alguma dessas perdas? Assim, vocês acreditam nisso? Assim,
talvez num contexto mais promissor, eu digo, não no contexto de extrema-direita, que eu acho que é isso, a gente ficar batendo, brigar para não perder o que já tem. Mas num contexto, se a gente pensar, né, num contexto político promissor, enfim, para isso, vocês acham que é possível a gente reaver algum desses direitos, né, que foram desmontados, enfim? E aí são essas duas perguntas. Eu vou falar um pouco dos protestos, a Verônica pode falar da segunda pergunta, depois eu posso comentar a segunda pergunta também. Eu gosto de Vevê, que Vevê é positiva. A cara dela. Mas, Nath, você fez o dever de casa, fez perguntas assim, maravilhosas. Estou gostando muito, espero conseguir responder pelo menos um pouco, porque o livro foi construído a muitas mãos. Sim. O livro tem muito dado empírico, vale a pena, né? Nossa audiência aí depois folhear, ler, estudar esse livro. E a questão dos protestos foi muito interessante, né? Por quê? Quando nós começamos uma pesquisa, nós temos as nossas hipóteses. Sim. Então, a gente tinha duas hipóteses em relação a protestos e em relação à repressão. Em relação aos protestos, nós imaginávamos que ia ter um grande ciclo de protesto, portanto, que a sociedade civil iria reagir de alguma maneira. Em relação à repressão, nós imaginávamos que ia ter repressão. Por quê? Porque era um governo de extrema-direita, um Congresso conservador. O que eu posso dizer é que essas hipóteses, elas não foram comprovadas plenamente. Elas foram vistas parcialmente. Elas se colocaram como verdadeiras, parcialmente verdadeiras. Uhum. Vou dizer por quê. No caso dos protestos, o que nós percebemos é que houve protestos em reação à extrema-direita, mas nem todos os protestos foram contra a extrema-direita. Uhum. Então, isso já é um achado muito importante. Uhum. Nós identificamos os 3 setores, ciclos de protestos, sobretudo em 2016, 2017, que é quando o Temer assume, que nós chamamos de ciclo do impeachment, né? Uhum. E do fora Temer. E um outro pico de protesto em 2019, que é o primeiro ano do governo Bolsonaro. O que aconteceu nesses 2 momentos? No ciclo do impeachment, tinha a reação, por exemplo, das mulheres das ruas contra o governo Temer, mas também contra medidas do governo. Por exemplo, a proposta de reforma da Previdência Social, que propunha retrocessos nos direitos das mulheres, como, por exemplo, o aumento da idade para a aposentadoria, sim, fora a restrição de outros direitos. Além disso, a famosa PEC do fim do mundo, que congelou os gastos sociais, as mulheres também foram às ruas contra essa medida governamental. Além disso, no parlamento, haviam os PLs contra o aborto legal. Uhum. Estando em jogo os direitos de gênero e as políticas voltadas para os direitos reprodutivos das mulheres, não é? Então, protestos, por exemplo, com o slogan Fora Cunha, né? O Eduardo Cunha, que foi um dos autores do PL em 2014, que vai se alastrando até 2015, 2016... O algoz da Dilma. Também, né, foi presidente, né, da Câmara na época do impeachment, da votação do impeachment, levou muito as mulheres para as ruas. Também, aliado ao tema do aborto, nós vimos crescente o tema direitos das mulheres. Então, as mulheres foram muito às ruas conclamando a busca dos seus direitos no 8M e nas marchas tradicionais. Mas também houveram protestos sem uma relação direta com a extrema-direita, que eram protestos de demonstração de força. Muitas das marchas do 8M são considerados rotineiros do calendário do movimento social, né? Portanto, acontecem independente da conjuntura política. Assim como no movimento negro, nós temos os protestos, né, de novembro, do Dia da Consciência Negra, e na área LGBT,
as paradas, né? Então, alguns protestos, eles são rotineiros e não necessariamente ocorrem como uma reação a medidas governamentais. Então, é nesse sentido que a nossa hipótese em relação aos ciclos de protesto, ele é parcial, né? Então, por quê? Porque nem todos os protestos foram em reação, alguns são rotineiros ou motivados por acontecimentos nacionais, embora muitos protestos fossem contra medidas governamentais e de parlamentares no sentido de medidas conservadoras, sobretudo na área da mulher e da igualdade racial. Mas aí, Rosângela, só um corte. Aí, nesses protestos, né, nesses movimentos rotinizados ou rotineiros, né, a gente pode falar os dois, não pode? Pode. Né? Isso aqui é a aluna perguntando, né? Rotinizados. A pauta do momento pode entrar. Sim. Então, se tem o 8 de março marcado, porque é uma pauta todo ano. Acontece um fato, então aquela pauta, uma audiência pública sobre a questão do aborto. Então, aquilo entra com mais força naquilo ali. Isso acontece. Sim. Muito boa a sua observação. Alguns protestos, eles têm uma motivação mais direcionada, né? Por exemplo, alguns picos muito importantes foram contra estupros coletivos, né? Então, teve um caso no Rio de Janeiro, na área do movimento negro, mortes em comércio, racismo em comércio, né? Então, alguns protestos, eles têm uma motivação específica, mas as grandes marchas, como você bem lembrou, elas costumam ter uma pauta mais ampla. E aí a categoria que nós usamos para captar essa pauta ampla foi a categoria Direitos das Mulheres. Direitos das Mulheres foi um clamor marcante exatamente nos picos de mobilização. Em 2017, com Temer, e depois em 2019. E no caso da questão racial, o principal enquadramento, ou o principal tema, foi o racismo na sociedade, né? Então, luta contra o racismo, ao passo que na área de sexualidade, o tema era contra a discriminação e contra o conservadorismo em relação aos direitos da sexualidade, né? E aí, assim, a repressão, acho que era isso também que você trazia, né? Foi observada de forma diferenciada. Então, nos movimentos e nos protestos e nessas marchas do movimento de mulheres, do movimento LGBTQIAPN+, os agentes, né, de controle do Estado, eles acompanham e ali vão. Agora, quando se trata de movimentos da questão racial, e geralmente acontecem em locais de periferia, aí existe uma repressão mais duros, né? Que reproduzem o que a gente vê no cotidiano. Então são diferentes, né? As formas de repressão desses movimentos. No movimento de mulheres e no LGBT não tem uma repressão dura, né? Exatamente. Tem um acompanhamento, né? Ali para garantia da lei e da ordem, né? E no caso de movimentos do movimento negro, aí não. O policiamento dos protestos, ele tende a ser mais repressivo contra grupos considerados mais vulneráveis e marginalizados, né, como a população negra, e grupos quando fazem protestos nas periferias, né? Então, aquelas grandes marchas de demonstração de força que estão no calendário do movimento, eles tendem a ter uma menor repressão policial. Então, o que nós dizemos nesse item, nessa dimensão, é que a extrema-direita ela não muda o padrão de repressão do policiamento aos protestos nas ruas. Isso é contraintuitivo, porque a gente esperava um aumento da repressão. Só que isso não acontece, com a exceção dos grupos mais vulneráveis, como bem lembrou a Verônica. No entanto, tem um dado muito curioso que aparece e que é explorado em um dos capítulos, que é mostrar que, embora o padrão de repressão não tenha alterado nas ruas, há uma alteração no parlamento.
Então, entre os deputados, né, nós analisamos os PLs em relação ao direito a protestos, e o que nós percebemos foi um aumento na quantidade de protestos, tematizando o direito a protestar, isso tanto de parlamentares da esquerda como de direita, produzindo uma verdadeira convulsão a respeito da disputa sobre o direito de protesto no parlamento. Então, nós entendemos isso como sendo uma ampliação da pauta da repressão no Congresso Nacional através de PLs restritivos Que do direito, os... exatamente, que Entendi. criminaliza, que busca aumentar as punições, Sim. que busca aumentar a vigilância dos protestos. Então, esse foi um achado, né, da pesquisa em relação à repressão. Nath, eu vou te devolver a pergunta. Vai lá, bebê. Né? Vou te devolver a pergunta. Como é que a gente consegue construir algo para todo mundo se eu tenho dentro de um espectro de um movimento em que naturaliza a desigualdade? Não, é muito difícil. Não tem. De jeito. Tudo que é extremo é complicado. Uhum. Tudo que é extremo é complicado. E se eu tenho um pensamento que olha o outro como inimigo, isso não vai dar certo. Uhum. Não vai dar certo. Então, assim, nós vivemos hoje num momento delicado, ano de eleição, o fascismo está doido para entrar de novo, está batendo a porta, a extrema-direita está aí, ela não foi embora, então ela está no parlamento. Então, hoje a gente não pode só se preocupar com eleição de executivo, mas o parlamento, que a gente sabe o que dá. Uhum. Então, não tem como. Então, o que a gente tem que fazer é lutar e continuar lutando, continuar resistindo. Acho que aprender a ler. A Elziné falou uma coisa assim, às vezes a sociedade civil demora muito a perceber aquilo que vai perder, porque é muito sorrateiro, né? Uhum. É na calada da noite, é às escuras, né? É sem luz. As escuras é péssimo, isso que eu falei, né? Mas é ruim também falar assim. Confunde, né, a população. Isso. Mas, assim, na calada da noite, né? De uma forma, assim, que não tem luz. Uhum. E aí é difícil. É difícil. A gente, cada dia, é uma pancada que a gente recebe e mais golpes que a gente vai tomando. Às vezes a gente cansa. Sim. Mas se a gente cansar, fica pior. Uhum. Então, a gente descansa, vai para casa, dorme, descansa. E no dia seguinte tá ali de novo. Então, não tem jeito. Dentro de um sistema de extrema-direita, somente algumas vidas valem. Somente algumas vidas. Existem outros que não têm. Então, não dá certo. Acho que é isso. E aí, eu estava aqui me coçando se eu ia falar ou não ia falar. Porque é um assunto muito sério, né? Mas o que eu acho que é engraçado é que esse discurso da moral é só discurso. Uhum. A prática... Isso aí. A prática... E meu pai, ele sempre ensina o seguinte, que a coisa mais difícil do mundo é a pessoa ser coerente. Uhum. O que ela fala e o que ela faz. O que ela faz. Então, assim, é engraçado que vira e mexe. Agora a gente está aí com o Vorcaro, sabendo a vida de todo mundo, né? Sabendo a vida de todo mundo e jogando esse monte de coisa e a gente vai se surpresando a cada dia. Acho que é isso, Nath. Acho que por isso que eu te devolvi a pergunta. Porque eu acho que num contexto de extrema-direita a gente não consegue construir um mundo para todos e para todas. Uhum. Só para alguns. Sim. E aí não é legal, né?
Por isso que a gente está aqui fazendo frente, né? Escrevendo livro, dizendo... Posso comentar um pouquinho, né? Claro, por favor, e eu vou te pedir para comentar, para dizer do lançamento em agosto, para se despedir também, para finalizar, pode ficar à Passa vontade. rápido, viu? Você Rosineide? usou uma palavra muito importante, que é a retomada, né? E eu acho que essa é uma preocupação hoje, né? Como retomar, reconstruir. Tem sido muito usada a ideia de resiliência, né? Como fazer com que as políticas públicas se tornem resilientes. Um dos pontos vantajosos, né, dessa obra foi fazer essa análise comparativamente olhando 3 setores dentro de um mesmo ministério, porque isso permitiu a gente ver que esse processo ele não foi homogêneo. Alguns setores o desmonte foi maior do que outros, né? Então, foi maior na área de LGBTQIA+, depois igualdade racial e um pouco menos na área de mulher. Então, o que produz essa heterogeneidade? Por que alguns setores de políticas, a política ela foi mais resiliente do que outros? Isso acaba nos... fazendo chamar a atenção sobre a forma como essa política vinha antes sendo construída, o quanto ela estava consolidada. A maturação, também, exatamente. Então, aqueles setores que estavam mais consolidados, eles foram mais dificilmente desmontados, né? Ao passo que os mais frágeis, eles foram mais reféns das transformações. Então, isso nos ensina sobre a importância de construirmos políticas públicas que sejam resilientes à mudança de governos. Espaços protegidos por lei, né? Exatamente, isso aconteceu no caso do decreto que extinguiu os conselhos, né? Aqueles conselhos que eram garantidos apenas por decretos foram extinguidos, ao passo que aqueles que eram garantidos por lei foram mantidos. Então, essa preocupação sobre a reconstrução, hoje nós percebemos como que os antecedentes da política, a forma como ela foi construída antes, é um elemento de resiliência, chamando a nossa atenção para a necessidade de garantir burocracia própria, orçamento próprio, programas bem definidos, articulação com a sociedade civil, uma ancoragem societal ali na sociedade civil para amparar, dar suporte à construção dessa política como um elemento que faz com que ela seja mais resiliente às transformações. Vou dar só um exemplo pequeno, os programas de proteção à vida, que não estão nesse livro, mas são programas que a Verônica atua, que eu estudo e que foram mais resilientes comparativamente a outros, embora também esses tenham sofrido uma série de ataques. Então, acho que porque tem essa pensar amarração, né? a reconstrução significa pensar o que faz com que alguns setores sejam mais resilientes à mudança de governo do que outros. E, certamente, a ancoragem na sociedade civil, nos territórios, é fundamental para que as políticas elas consigam se manter com pouca alteração e avancem progressivamente no sentido da inclusão das minorias e da garantia dos direitos. Perfeito. Um cenário contrário, né? Perfeito. Professora, muito obrigada pela aula. Foi maravilhoso estar com você aqui, conhecer seu livro. Depois eu quero que você deixe as instruções, né, para quem quiser comprar, quiser adquirir. Vamos postar no CADH o postzinho da época do lançamento, né? Que é 13 de agosto, mas a gente posta lá para o pessoal também estar junto, faz um collab, né? Com a Nupad, né? Isso, Nupad. Isso, para a gente poder estar com você lá. Acredito, acho eu, né? Depois dessa aula com Verônica e com você, professora, que isso é um chão para a gente caminhar, para entender o contexto brasileiro, né? Do que a gente tem passado em relação aos direitos humanos, né? E a extrema-direita, importantíssimo para todo mundo que se interessa pelos direitos humanos, né? Então, assim, gostaria muito de agradecer você
por abrir um espaço na sua agenda, por estar aqui. Verônica também, sempre disposta com a gente. Suli, né? Dizer para vocês que esse agora é de verdade o último episódio da nossa temporada. A gente fechou com chave de ouro. A gente realmente espera que você, cursista, tenha de verdade se inspirado com todas essas pessoas que passaram aqui, falando, contando um pouco da sua experiência, das suas produções, das suas vivências. Eu espero que você tenha se inspirado a ser um multiplicador em direitos humanos, porque a gente precisa somar forças, né? Precisa estar junto, né? Formatura sexta-feira, hein? A nossa formatura é na sexta, não se esqueça, estejam lá na UFES, no Salão Rosa. A gente vai passar todas as informações também no Instagram. Então, não deixem de estar lá também, vai ser um momento importante para você que encerrou esse ciclo e esteve com a gente esse tempo todo. Meu muito obrigada, gratidão por nos ouvir, por me ouvir, né? Pela paciência, pelas perguntas. Mas foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Por favor, despeçam-se todas, né? Quero agradecer aqui o aprendizado, fiquei apaixonada pelo livro. Eu acho que dá elementos para a gente entender esse inimigo que ainda está aqui entre nós, né? E que provavelmente já vem com outras roupagens, né? Então, o passado nos faz perceber o presente e como seguir para o futuro. Agradecer a Nath, já que é o nosso último oficial, né? Valeu aqui muito a parceria. Bom. Verônica, professora Euzeneia, um abraço. Muito obrigada por esse momento. Queria também agradecer o convite, né? É sempre um prazer estar aqui discutindo temas tão caros para os direitos humanos. O CADH, ele sempre tem a educação em direitos humanos na sua veia, né? É sua motriz. Executamos outras políticas públicas, né? Temos outros trabalhos, mas a educação por direitos humanos, em direitos humanos e pelos direitos humanos é a menina dos olhos do CADH. Então, agradecer essa oportunidade, né? Agradecer vocês. Mais uma revelação, né? No podcast, é sempre assim. E agradecer você também, professora, pela parceria de sempre. E agradeço em nome do CADH pela parceria. Como eu falei, Euzeneia é uma parceiraça do CADH. E tem que mandar a ficha para ela assinar, associar, acho que é importante. Espero ter tempo um dia para o ativismo. Eu sempre falo, eu só não sou ativista porque eu não tenho tempo para ativismo e ativismo. Mas a ciência é um ativismo, tá bom? A ciência pode ser um ativismo, sim. Então, queria falar para os nossos ouvintes, vamos ter um lançamento no dia 13 de agosto na UFES, estão todos convidados, vamos ter exemplares à venda, com uma mesa com vários outros autores do livro também conversando sobre o assunto. E o livro está disponível também no site da editora Fino Traço, para quem queira adquirir. Ótimo. Queria agradecer a Nath, a Suliane, a Verônica, ao CADH, dizer que foi uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, poder refletir junto a respeito dessa obra que tem nos trazido tanto orgulho em poder contribuir para o entendimento a respeito da extrema-direita no Brasil. Meu muito obrigada e um dia cada vez mais próxima do CADH. Tá bom assim? Que bom. Então é isso, ficamos por aqui. Estejam todos sempre atentos, porque os direitos estão aí e a gente não pode dormir, porque senão a cada fechada de olho é um direito que a gente perde. Então fique atento e seja Acho que é engraçado, Nath, só um pouquinho, né? Eu gosto sempre quando fala essa questão de estar sempre atenta, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso quando eu falo de direitos humanos. Saltimbancos é uma peça antiga de Chico Buarque, uma música, e virou filme. E aí tem uma música que é assim, tem a galinha, paciência, lealdade, teimosia, esperteza. E são os quatro animais. Os quatro animais, né? A galinha, o cachorro, o jumento. Então esperteza, paciência, lealdade e teimosia. E com isso, a lei da selva um dia vai mudar. Então, a gente precisa estar junto, né? E ter isso, paciência, esperteza, lealdade e teimosia, que mais dia ou menos dia, a lei da selva vai mudar. Todos juntos, somos fortes,
todos juntos somos fortes. Então, hoje eu não estou boa para cantar, mas procura Não, mas lá, nós vamos Saltimbancos. fechar assim. Ouviram? A gente vai ficar por aqui. Um beijo para vocês.